Êxodo 2, versos 11. Diz assim a Bíblia: naqueles dias, sendo Moisés já homem, saíram a seus irmãos e viu os seus labores penosos, ou seus trabalhos penosos. E viu que certo egípcio espancava um hebreu, o seu povo. Olhou de um lado e de outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como matastes o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza descobriram aquilo que fez. Até nós vamos navegar agora numa história que eu vou fazer uma mistura de Moisés com a pastora Cida. Entendam aí. Se vocês não entenderem, vocês não gritam. A Bíblia fala de uma história tão linda, tão linda, tão linda, tão linda, tão triste, tão triste, tão triste. Esse homem chamado Moisés, um homem criado na leitura dos egípcios, cheio da sua sabedoria, mas ele sabia quem ele era. Esse é o segredo. Pega na pessoa que está ao teu lado e diga: você tem que saber quem você é. Ele sabia que era hebreu, ou melhor dizendo, filho dos filhos de Israel, povo escolhido de Deus. E a Bíblia diz que quando ele vai dar uma voltinha no meio dos escravos, ele foi criado pela filha de Faraó, portanto, ele não era escravo, ele era príncipe do Egito. Mas ele sai para dar uma volta, com 40 anos de idade. Sai para ver o que estava acontecendo. Quem sabe ver as grandes pirâmides que eram erguidas, ou até mesmo as estátuas dos faraós do Egito. E a Bíblia diz que neste dado momento em que ele sai para ver tudo aquilo, ele vê quando um egípcio começa a espancar um hebreu. Quem era o hebreu? Era a sua tribo, era o seu povo, era o povo que corria o sangue nas veias dele, era o povo de Israel. Então ele, quando vê aquele hebreu matando, ele toma uma atitude, quem sabe naquele momento ímpeto de raiva, ele mata aquele egípcio, e não tendo aonde esconder ele, corre de um lado, corre para o outro, esconde ele na areia, joga areia por cima, e diz: até aqui está tudo certo. Mas fala a palavra de Deus que um dia, numa briga, e Moisés dando aquelas voltinhas dele como era de costume, alguém disse: você vai nos matar como você matou aquele egípcio? Então Moisés se viu obrigado a fugir, porque se Faraó soubesse que ele havia matado o egípcio, ele estava condenado a morrer. Então ele foge. Fugiu para o nada. Fugiu para o deserto. Não existia limousine, não existia Fusca, não existia Volkswagen, não havia ali naquele momento nenhuma carruagem para ele poder fugir. E Moisés, o príncipe, desceu e foi andar no sol quente, foi andar no sol escaldante que queimava a mente dele. De dia, 40 e tantos graus, e à noite, um frio pior do que o que está hoje, sofrendo duras penas, mas foi para o deserto. E muitas vezes nós vamos para o deserto, a gente não entende muita coisa. Por que será que Deus permitiu que aquilo
acontecesse comigo? Por que será que Deus permitiu que eu ficasse doente? Por que será que Deus permitiu que eu perdesse aquele emprego? Era tudo que eu precisava, era tudo que eu queria. E sabe o que Deus permitiu? Que eu deixasse o meu lugar. Quantas e quantas especulações existem na nossa mente, no nosso coração. Mas eu vim nessa noite dizer para você que o Deus de Moisés, que permitiu que ele fosse para o deserto, andar dias e dias num sol escaldante e numa noite fria, vendo animais rastejando, comendo as porcarias que vinham pela frente e morrendo de sede aos poucos. O mesmo Deus que permitiu tudo isso é o Deus que muitas vezes permite certas coisinhas na nossa vida. Mas eu venho dizer aqui nesta noite que tudo está no comando dele. E se você está vivendo alguma coisa hoje, é porque amanhã ele tem uma grande vitória para te entregar. Aleluia! Exaltado e glorificado é o nome do Senhor. Que legal isso. Com respeito aos filhos, com respeito a muitos que aqui estão, que conheceram a história. É muito legal. É muito legal quando uma mulher começa o seu ministério ao lado do seu marido. Ele é ungido e ela ainda não estava preparada. Mas ela acompanha aquele homem com todo rigor, com toda honestidade, com toda fidelidade. É muito legal quando, de repente, depois de estar alguns anos num lugar que foi aqui na Rua Bonitão, ficou ali 3 anos, e de repente Deus abre essa porta aqui, um prédio feio, um prédio que estava praticamente abandonado, e a primeira que foi vir esse prédio fui eu entrei aqui e falei com um homem chamado Abraão, que era um amigo meu de comércio, quando eu tinha comércio. Conversando com ele, ele disse: para você o aluno, eu não preciso nem de aval. Para você o aluno, você quer ficar no meu prédio? Eu te conheço, Glória. E ali desenrolou-se uma conversa, nós acabamos entrando aqui nesse prédio. E entramos aqui nesse prédio, esse prédio era muito rústico, fizemos só alguns detalhezinhos nele, entramos aqui. Esse telhado, esse teto que vocês veem hoje, que é todo forrado com PVC, ele era um pano, né? Foi forrado com pano para que a quentura não passasse aqui para dentro. Nós entramos aqui com a fé e com a coragem. Essa igreja chegou a ter 300 membros, cresceu sobremaneira, vinha muito bem, mas basta cada dia o seu mal. Ninguém esperava que o mal pudesse voltar. Ninguém esperava que este homem, como esposo dessa mulher, o pastor dessa igreja, fosse visitado novamente pelos velhos costumes de outrora. Deixa eu falar algo para você. O diabo, ele anda sempre ao derredor, rugindo e vendo quem ele pode comer, tragar, engolir, destruir. Vigia. E esse homem caiu. Quando ele veio para Jesus, ele era um drogado, sofrido. E eu olhei para ele, ajudei. Ele ficou comigo muitos anos na sede. Ele se envolveu no ministério, ele se envolveu na obra. Eu fiz ele um pastor. Mas o mau tempo tomou conta dele. E ele foi para o deserto. E a coisa mais triste que existe, que quando uma pessoa que lidera vai para o deserto,
família tem que acompanhar. Todos passam pelo deserto. Perdoamos ele, tentamos ele de novo, mas, enfim, não tinha chegado a hora dele. Deus ainda está trabalhando na vida dele. E de coração eu espero que um dia Deus erga ele de novo, para a honra e glória do nome do Senhor. Mas a Cida, eu falo da Cida porque era apenas a esposa do pastor. Ao entrar aqui, foi ungida. E eu disse: chegou a tua hora. Ela disse: mas eu não tenho experiência. Chegou a tua hora. E nós ungimos ela. E tem uma parte profética nessa unção que o presbítero falou há pouco. Quando eu disse: Cida, como se fosse Jesus perguntando: tu me amas? Ela disse: amo. Eu disse: Cida, tu me amas? Amo. Cida, tu me amas? Amo. Então apacenta o meu povo. Eu não sabia que eu estava falando aquilo, profetizando. Era ela que ia apacentar o povo. Deus tinha um particular com ela. Aleluia. Muito bem. Nessa queda, ele saiu de cena. E agora chegava a hora de entrar Cida na cena. A pastora Cida, eu tenho muita intimidade com ela, viu? Ela vai fazer comida para mim toda quinta-feira. Ela faz uma galinhada que só Deus na casa. Então eu chamo ela de Cida, nós somos assim. Mas a pastora Cida, chegava a hora de empunhar o cajado. Chegava na hora de, mesmo no deserto. Deserto é lugar de dor. Pega o irmão que está do lado do sul. Deserto é lugar de dor. Deserto é lugar de sofrimento. É lugar de choro. É lugar de gemido. Tanto é lugar de gemido que quando Deus olhou para o povo de Israel que estava clamando, Deus disse: estou ouvindo o gemido do meu povo e eu vou descer para findar essa guerra e dar vitória a eles. Pastora Cida gemia. Uma mulher se sentindo desprezada. Uma mulher se sentindo humilhada. Chorava. Se desesperava. E eu acompanhando, eu e a pastora Maria acompanhando tudo isso. Lado a lado com ela. Se sentia desamparada. Aquele homem que ela almejou e que ela achou que seria para todo sempre, agora tomava um outro caminho. Não estou criticando ele, nem falando mal dele, estou contando a história. Tomava um outro caminho, abandonando ela, deixando ela, como se diz aí na gíria, a ver navios. Muitos nessa época não acreditaram nela, porque não era ela que estava à frente, era ele. Então não deram crédito a ela. Muitos abandonaram o barco. E por vários anos ela tentou levar esse barco. Era muito caro naquela época o aluguel desse prédio. Era muito difícil manter essa estrutura. Por muitos anos ela tocou o barco. Muitos foram embora. O barco, as tábuas do barco foram sendo arrancadas. E a pastora Cida se viu ao léu. Se viu no meio de um furacão, numa grande tempestade, sem ter um remo ou sem ter um motor para levar o teu barco adiante. Sabe, queridos? Eu já vivi isso. E eu sei bem o que é isso. Não dessa dimensão, mas financeiramente falando. Quando alguém estiver perdida dentro de um barco e o barco soltando as tábuas, por favor, não se vá. Entra nesse barco e ajuda a pregar as tábuas. Essa mulher sofrendo injúrias, se sentindo
Deus, Ele é tão maravilhoso. Deus é tão lindo, porque no meio do deserto, no meio do furacão, Deus tem sempre algo a nos ensinar. O deserto é a escola da vida. É no sofrimento que Deus nos capacita. Mas que coisa ruim! Deus não poderia capacitar na hora boa? Poderia. É que na hora boa você não pensa em orar. Na hora gostosa ninguém pensa em adorar. Na hora boa ninguém pensa em ir para a igreja. Na hora boa ninguém quer ter compromisso com Deus. Mas quando o mau tempo chega, os joelhos vão ao chão, as mãos se erguem, a boca se abre, os povos se dobram, não é? Aleluia. Os joelhos se dobram, os povos se dobram. Mas foi nesse deserto que Deus começou a trabalhar na vida dela. Foi nesse deserto que Deus começou a transformar ela. Foi neste momento que ela dizia: agora eu morro. Deus falava: não, agora eu te ergo, dependa de mim, eu sou teu Senhor. Olhe para o alto, porque é de lá que vem o poder na tua vida. Tudo que você pode receber não vem aqui da terra, vem lá do alto. Então olhe para cima, porque eu estou vendo o clamor do meu povo. Aleluia. Pastora Cida sofrendo, e quando Deus falou para ela: não, você vai continuar, vai continuar. E ela: não, eu vou entregar isso. Ela fala comigo: não, Deus, me levanta. Como Deus levantou Arão para ajudar Moisés. Moisés se sentia incapacitado. Moisés dizia: eu sou pesado de boca, eu sou pesado de língua. Às vezes até nós pensamos: puxa, será que Moisés era gago? Pode ser. Mas tem alguns ensinamentos que diz que Moisés tinha palavra seca. Apesar de ser um homem mais manso da terra, ele não sabia muito bem como ia agir na presença de Faraó, depois de tantos anos que ele saiu daquele lugar. E Deus então, ao ver o sofrimento de Moisés, que dizia: eu sou incapacitado, eu não dou conta, eu não dou conta, eu não vou aguentar, eu não posso. Deus então disse: então, eu serei o teu Deus, mas eu vou colocar o teu irmão Arão, que vai te levantar, e ele vai andar junto contigo, e eu vou falar através de Arão, mas eu falarei primeiro a você, meu servo Moisés, e você vai dizer as palavras para ele, e ele vai falar com o rei: eu sou o teu Senhor. Então Deus levantou Arão para Moisés não desistir. E escuta o que Deus está falando aqui nessa noite: a hora que você pensar em cair, Deus vai colocar alguém do teu lado, seja quem for, para você não desistir. Haverá palavras daqui e dali, mas Deus não desiste de você, Deus não desiste dos seus escolhidos. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Deus, no momento em que muitos até diziam: a Cida não vai conseguir, a pastora Cida não vai conseguir, a pastora Cida não vai conseguir, Deus tocou em mim e disse: filha, eu vou te usar e você vai levantar aquela mulher. E ela sabe muito bem disso. E eu disse: eu confio em você. Como? Eu confio em você, e eu sei que Deus vai fazer de você uma grande mulher. Deus vai te usar. Deus não depende de muleta para poder agir na tua vida. Tem muitas mulheres parando porque os maridos não prosseguem. Tem muitas mulheres deixando o seu ministério porque o homem não quer acompanhá-la. Você e Deus são únicos. Deus, quando você estiver na presença dele, ele não vai perguntar nem pelo seu marido, nem pela sua esposa. Tem muitos homens parando porque a esposa não quer ir para a igreja com ele.
Então ela não quer ver a novela, ele senta no sofá e vai ver a novela. Escuta o recado de Deus aqui nesta noite. Quando nós comparecermos diante do grande tribunal, o julgamento é individual. Deus não vai querer saber do teu pai, da tua mãe, do teu tio, da tua tia, do teu vizinho que ia para a igreja todos os dias, nem da tua esposa, nem do teu esposo. Naquela hora é você e Deus. Então se firma. Se o outro não quer, prossegue. Se outros querem ficar, que fique. Mas vai adiante. Aleluia, Jesus. Porque quando Deus chama, Ele chamou e está acabado. E nós, eu e você, fomos comprados pelo poderoso sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu disse, você vai conseguir. Estive do lado dela. E a pastora Cida começou a crescer. Mas chegava um momento aqui que já estava difícil. Ela não estava dando conta. Eu disse, pastora Cida, agora é hora de recuar um pouquinho. Se não dá conta, não sofro. Vamos arrumar um outro salão, mas vamos continuar. Olha só. A pastora Cida começou a tirar os carrapuchinhos, começou a passar um branqueador no pelo das ovelhinhas que não eram delas, porque era o marido quem cuidava. Mas agora ela tinha que se levantar e fazer tudo isso. Aprendeu a amar as ovelhas, a ouvir as ovelhas que não eram dela. Que coisa ruim. Moisés ficou 40 anos com seu sogro genro, cuidando das ovelhas que não era dele, cuidando das ovelhas que não pertenciam a ele, mas ele, mesmo sem ter o domínio daquelas ovelhinhas animais, ele cuidava com amor, ele as alimentava, ele as levava para dar uma voltinha e ele guiava elas com o seu cajado. E Deus olhava tudo isso. Deus olha tudo que você faz nesta vida para Ele e por Ele. E ela aprendeu a amar essas ovelhinhas. Então chegou o tempo de recuar. Na nossa vida tem tempo de tudo. Tempo de recuar e tempo de voltar. Tudo está nas mãos de Deus. Então alugamos um salãozinho aqui na rua Santa Paula. E ela começou ali com muita fé, o coração já transformado, uma mulher já transformada, uma mulher cheia de fé, uma mulher cheia de coragem, uma mulher que começou a conviver muito mais comigo. E eu sou cheia de fé, de coragem, e eu não esmoreço por causa de ninguém e de nada. Sabe por quê? Porque eu sei o Deus que eu sirvo, eu conheço o Deus que abriu o mar vermelho, então eu vou em frente. Eu só peço, Senhor, me dá saúde, me dá força, Deus, me guia, Deus, me usa, Pai, e eu vou em frente. E eu dizia para ela todos os dias, vai em frente, vai em frente, seja honesta, seja fiel, vai em frente. Uma mulher que nunca houve uma desonra, mesmo sem ter o seu marido, nunca uma bobagem, nunca nada foi falado dela. Uma mulher honrada, uma mulher fiel. Uma coisa que eu vejo muito, o pastor Marcos falou aqui, eu converso muito com ele porque ele trabalha comigo na sede, e eu digo sempre para ele uma coisa que eu observo, é a fidelidade. Eu gosto de pessoas fiéis. Sabe por que eu gosto? Porque faz parte do caráter do Papai Todo-Poderoso. O nosso Deus, Ele é fiel. A senhora Cida começou ali, e muitos anos ali, foi mais ou menos ali, Santa Paula, 6 anos, eu marquei 6 anos. E aqui foi alugado por uma santa mulher de Deus.
Por servos do Senhor, que entraram aqui e prepararam este lugar. Nós queremos até agradecer a eles por isso. Dizer muito obrigada. É Rosi, Bispa Rosidade, muito obrigada. Você nem sabia o que estava fazendo. Essa mulher entrou aqui e preparou esse salão. Ele preparou, Deus permitiu que ela olha como Deus faz, presta atenção no que eu vou falar agora. Deus permitiu que ela preparasse esse salão. Deus permitiu que ela forrasse esse salão. Deus permitiu que ela colocasse o piso, fizesse esse altar, fizesse as salas que tem. Deus permitiu tudo isso. Deus queria abençoar ela e já está abençoando, mas não era aqui. Somente era um preparo de Deus, porque Ele tinha algo para fazer, Ele tinha algo para restaurar. Deus, Ele é um Deus de mistério. Quando você pensa que está perdendo, você está ganhando. Deus já está fazendo algo, Deus já está preparando algo. O teu Deus não vai deixar você ficar no deserto. Ele é Deus de coisas novas, Ele é Deus que te restaura, te arranca do deserto. Deus. Essa mulher fez tudo que fez aqui. De repente, ela disse: foi embora. Como o pastor Marcos diz, pastora Cida, olha, pastora, aquele lugar. Eu falei: pastora Cida, aqui deve estar muito caro agora. Não, mas vamos lá ver. Eu falei: vai, reúne a tua equipe, tem uns 007 aqui. Uns agentes que pegaram uma pasta aqui, ó, e tá lá. Foram lá falar comigo. Eu disse o seguinte: se aquele lugar for para ser de vocês de novo, na missão da fé do Eldorado, se for para ser, Deus vai dar um sinal. E o sinal é esse: o mesmo aluguel que se pagava 6 anos atrás vai ser o mesmo aluguel de hoje. A senhora Cida falou assim: mas como, pastor? Aquilo lá está tudo arrumado. Falei: pois é, você acredita em Deus? Eu acredito, então é um sinal que Deus vai dar. Eu quero aproveitar e falar com vocês: Deus tem sinal para entregar para vocês por esses dias. Sabe aquela bênção que você está esperando? Sabe aquela resposta que você está aguardando? Então levanta a tua mão, porque Deus tem sinal para você. Só quem não quer bênção fica com a mão agachada, mas quem quer, escuta a tua voz aí, porque o nosso Deus é Deus de sinais e é Deus de maravilha. Glória. Conversou com o dono, já termino, conversou e ele disse: volta. E a Cida voltou. A pastora Cida voltou. Contemplou o lugar que ela havia sofrido. Contemplou o lugar do desespero. Mas olhou nele. Eu vou falar com as palavras dela. Olhou para cada canto. E disse: lá é o lugar da minha vitória. Sabe por que ela falou aqui? Porque quem está ligado a Deus, quem deixou o coração da terra e passou a ter um coração ligado ao Pai, ele não olha como todo mundo vê, ele olha diferente. Ela olhou aqui com o lugar da vitória dela. Ela olhou isso aqui com o lugar aonde ela iria crescer 3 vezes mais daquilo que foi antes. Ela olhou para o lugar onde haveria de vir a multiplicação de ovelhas, homens e mulheres que iam ser abençoados neste lugar. Aleluia. E aí eu termino dizendo assim: pastora Cida voltou para o lugar do sofrimento, o lugar onde ela achou que era a queda dela. Moisés teve que voltar lá no Egito. Para tirar a sua desonra. Ele teve que voltar no Egito para tirar o homem
simbolicamente aqui falando do homem da orelha que ele havia enterrado. Ele teve que voltar ao Egito para tirar a sua vergonha e a sua desonra. Pastora Cida voltou aqui, sabe por quê, pastora? Porque Deus disse: eu vou te honrar. Mas você não imaginava que a honra ia ser desse tamanho. Você não imaginava o que Deus estava fazendo enquanto você estava orando, pagando o preço de oração juntamente com essas pessoas, juntamente com esses homens e essas mulheres de Deus.